Pessoal, o tema da mensagem hoje é um particular com Jesus. Sabemos que é Santa Ceia, sabemos que nós temos que nos assentarmos aí, nós vamos assentar daqui a pouquinho na mesa para poder comer do corpo e beber do sangue do Senhor. Mas é necessário entender, nós temos que ter um particular com Jesus. Ô pastor, eu estava na igreja lá do Barão Geraldo e o senhor pregou essa mensagem. Você vai entender que lá, quem esteve lá, foi só um pedacinho da mensagem que é hoje. A mensagem muito, que vai falar muito conosco. Vamos lá, Tiago capítulo 4, versículo de número 8. Coloca a mão na altura do coração e diga assim: Jesus, fale comigo. Diga que não fale o homem, pois o homem é falho. Mas diga assim: fale comigo, Espírito Santo, e aviva a minha vida. Digam amém. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a quem, igreja? A Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o que, igreja? A primeira parte, o Tiago diz para nós algo importante: chegai-vos a Deus, que ele chegará a vós. Meu irmão, quando ele fala que nós devemos chegar a Deus, aqui Deus deixa bem claro que em muitos momentos da nossa vida nós precisamos ter um particular com Jesus. Será que o seu particular com Jesus está em dia? Quando eu falo ter um particular com Jesus, eu não estou falando apenas de você vir aqui na igreja para poder ouvir a palavra. Eu estou falando daquele momento que você tem somente você e Ele, e o Senhor, no particular, que você lê a Bíblia, que você ora, que você fala na língua dos anjos, que você escuta um louvor. Tem muitas pessoas que o particular dela com Jesus, meu irmão, está de uma certa maneira em atraso, está de uma certa maneira defasado. Tem muito tempo que ela não tem um particular com Jesus. Por exemplo, eu não sou contra, tá, pessoal? Deixar bem claro isso aqui, porque pode ter certeza que o pastor também vê filme. Tem hoje um monte de plataforma de filmes que tem por aí afora. Eu vejo filme. Mas será que o meu particular com Jesus, ele não está atrasado porque eu só tenho particular com essas plataformas de filmes? Eu não estou dizendo para você que eu não vejo. Tá entendendo, gente? Sim ou não? Eu vejo sim, de vez em quando eu até indico aqui para vocês alguns filmes. Até já falei a respeito de uma igreja, por exemplo, agora um missionário, lá na Graça Filmes. Se você entrar no YouTube, você vai ver que tem filme lá, liberado, gratuito, e filme lançamento, que você pode entrar lá e assistir. Eu sou a favor, mas será que às vezes o nosso particular com Jesus, ele não está, de uma certa maneira, meu irmão, em atraso, defasado, porque eu estou tendo particular com outras coisas? Tem gente que até hoje ela não aprendeu os 3 pilares da vida, e eu vou mostrar para você quais são os 3 pilares da vida. Olha, de cima para baixo, ó, Deus, família e depois trabalho. Tem gente que ela está invertendo essa situação. É trabalho primeiro, para depois ter Deus e depois ainda ter família. Eu costumo dizer que não é trabalhar muito, é trabalhar da maneira certa. Às vezes a gente não pensa dessa maneira. Eu falei de filme, eu gosto de assistir. Outra coisa que o pastor gosta, futebol. Tem mais alguém que gosta de futebol aí? Pois é, mas infelizmente não está dando para ver jogo antes do culto, né? Porque senão você acaba perdendo a paz e Deus nem te usa. Mas será que o meu particular com o futebol, ele é mais presente do que o meu particular com o Senhor? Por exemplo, eu entreguei para vocês o papel aqui, e o Espírito Santo de Deus é testemunha, que eu nunca faço um propósito para poder arrancar dinheiro de ninguém, eu faço para abençoar o povo. Mas se você ler todo dia, de manhã, e orar, você está tendo um particular com quem, igreja? Com Deus. Agora, às vezes a gente não tem, pessoal. Eu gosto de sempre exemplificar isso aqui, que isso aqui é muito bom. Internet é uma bênção, mas também pode se tornar uma maldição. Tem gente que o particular dela com a internet está em dia. Se você perguntar para ela hoje aí se ela olhou no WhatsApp, ela olhou. Mas se perguntar para ela se ela abriu o aplicativo da Bíblia, ela não olhou. Eu não estou aqui querendo dizer para você que eu também não preciso ouvir isso aqui. Claro que eu preciso. Mas o Tiago aqui está querendo deixar bem claro para a gente que a gente tem que ter um particular com o Senhor. Você vive a sua vida normal. O importante é você separar um momento para você orar, para poder buscar e falar com Deus. Por exemplo, ontem nós fomos lá na sede de São Paulo, participamos da reunião de pastores, Santa Ceia. O pastor Jaime deu uma palavra para a gente que, meu Deus do céu, que você tem que andar sempre na direção da palavra.
Mas olha, depois a gente ainda passou para poder conhecer um espaço, uma loja de uma família aqui da igreja que vende doce. Ele estava inaugurando ontem, a gente até comeu lá uns doces lá. Eu fui, tava bom demais da conta, irmão. Sério mesmo, tem uns negócios lá que eu nunca nem sabia o nome, não sei se é cupcake. Sei lá, é isso aí. Fui lá, a gente ainda teve um momento de lazer ainda, mas olha para o pastor, deu tempo ainda de ter um particular com o Senhor. Deus, ele criou o dia com 24 horas, não é verdade? Geralmente dizem que tem que dormir 8 horas, né? Se você, vamos lá, dorme 8 horas, trabalha mais 8 ou 10, 18, vão sobrar ainda 6 horas. Se você tirar 20 minutos, 30, 10, o que for, para ter um particular com Jesus, você ainda tem mais de 5 horas ainda. Mas só que a gente não tem preocupado com isso. Eu falo isso na igreja, não faça da sua vinda aqui um ato religioso, irmão. Que você vem aqui, ora aqui, do jeito, às vezes nem ora, fica aqui para cumprir tabela, para falar que veio. Não. Você tem que vir sim, mas para poder ter um particular com quem? E no particular com Deus, algo acontece, que aí para mim é algo importante de falar. Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Então, gente, se você for pegar, apesar que eu acho que, eu não sei qual foi a última vez que eu dormi 8 horas por dia. Diz que tem que dormir 8, né? Eu não sei se é isso mesmo, Diz a lenda que é, né? Não sei, tem quanto tempo que eu não durmo 8 horas. Ontem mesmo a gente foi dormir, era quase meia-noite. 5 horas hoje a gente já estava de pé. Mas faz mal, tá, pessoal? Cuida direitinho do seu corpo aí. Amós 4,12. Por que eu tenho que ter um particular... Hebreus 4,16. Amós vai ser daqui a pouco. Por que eu tenho que ter um particular com o Senhor? Atenção agora, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Quer dizer, tenha confiança no particular com o Senhor. Atenção. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Atenção agora. A fim de sermos ajudados em tempo o quê? Deus, ele, quando você tem um particular com ele, ele sempre vai te ajudar quando você necessitar. Oh, glória a Deus. Agora, você veio aqui no particular com o Senhor, se prepara, porque ele vai te instruir, mas ele vai te ajudar em nome do Senhor Jesus. Agora, se não tiver um particular com o Senhor, não adianta. O que às vezes falta para muitas pessoas, para vencer o inimigo, é ter um particular de forma assídua com Deus. Mas aquele particular, todos os dias, se possível, até em horário marcado. Porque aí você consegue ter força para vencer a tentação, vencer o pecado, vencer qualquer tipo de mal que possa existir. Pastor, só que tem um porém. Você não pode ir para o particular de qualquer maneira. Se você for encontrar com a maior autoridade do mundo ali, eu garanto que você não vai cheio de pasta no canto da boca, de dente, né? Com os olhos cheios de remela. Você vai se olhar no espelho antes. Vai ou não? Você saiu de casa hoje, você olhou no espelho? Claro que olhou. Tem gente que não olhou. Não sei como que aguenta. Mas não tem espelho, tem o telefone, você coloca na câmera e olha. Mas por que eu estou falando isso aqui? Olha Amós 4,12. Você não pode ir no particular de qualquer maneira. Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. Atenção, E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu... Peraí. Para eu ter um particular, eu tenho que ir, o quê? Despreparado ou preparado? Isso aqui é muito sério. Tem que se preparar para ter um encontro com o Senhor no particular, meu irmão, com Ele. Pastor, por que o senhor está falando isso? Vamos lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Recapitulando, nessa introdução que nós fizemos aqui. É necessário ter um particular com quem? Será que o meu particular com Deus está em dia? Será que o meu particular com o Senhor, ele está em dia? Ou eu tenho vindo na igreja só para cumprir tabela? Quando eu falo cumprir tabela, é sério, pessoal. Tem gente que saiu da religião, mas a religião não saiu dele. Saiu da igreja tal, veio para a igreja tal, e agora é a mesma coisa de sempre. É sempre a mesma cerimônia. Chega ali na igreja, na frente ali, cumprimenta o obreiro, já olha dali onde está o seu lugar, se o seu lugar está ocupado. Chega e senta no seu lugar. Se o seu lugar estiver ocupado, já fica triste porque sentou em lugar diferente. Aí fica aqui, o pastor prega, às vezes olha no celular, olha no relógio, presta atenção em tudo, no cabelo da irmã, no cabelo do irmão, no sapato da irmã, na roupa da irmã, na roupa do irmão.
E daquele mesmo jeito. E costuma, às vezes, até quem está do lado ouvir, cochichando. Aí vem aqui, pastor prega, ora, chega daquela porta para lá, não sabe nem o que o pastor pregou. Eu tenho colocado até tema na mensagem para ficar fácil de entender. E eu sempre falo a mesma coisa, disponibilizo o estudo para qualquer um. Meu irmão, não seja religioso. Seu particular com Deus não pode ser encarado por você de qualquer maneira. Você tem que se preparar. E eu vou te provar que é assim que funciona. Quando eu falo preparar, é fazer o quê, pastor? Vamos lá. E buscou Davi, capítulo 12, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi. E entrou. E passou a noite prostrado sobre a terra. Que criança? O filho de Davi. Atenção agora. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Atenção agora. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Atenção agora. Viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança, o seu filho, era o que, igreja? Morta. Pelo que disse Davi aos seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Olha o que o Davi vai fazer agora, ó. Então Davi se levantou de onde, igreja? Da terra. Olha o que ele vai fazer, ó. E se o quê? Lavou. E se mudou as suas o quê? E entrou na casa de quem? E o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe deram pão e comeu. Só isso basta. Para entrar na casa de Deus, o Davi, ele se levantou da terra, eu estou falando para você como homem de Deus, ele se lavou, ele de uma certa maneira trocou as suas vestes para depois entrar no particular com o Senhor. Ele se preparou ou não? Mas por que a gente às vezes não prepara o nosso coração para poder entrar no particular com o Senhor? A gente entra como se não tivesse problema algum para resolver com Deus. Tem que se lavar, tem que mudar as vestes, tem que se levantar da terra. Outro exemplo, e Gênesis 41:14. Vamos lá, rapidinho. Eu faço essa introdução para nós entendermos a importância de termos um particular com Cristo. Gente, tem que ter um particular com Jesus. Você tem que ter comunhão com Ele. Ah, pastor, sabe o que é? É que eu nunca vejo o meu marido orando. E ele te vê. Não é que ele tem que te ver para você mostrar que não. Mas será que realmente o seu particular está em dia? Tem que se preparar para poder ter um particular com o Senhor. Tem que se preparar. Capítulo 41, versículo 14. Gênesis é fácil encontrar. É só fechar a Bíblia e voltar. Então enviou o faraó e chamou a José. Quem lembra dessa história? Estudamos há uns dias atrás. O faraó teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho, papapá, pastor, mas o senhor disse que tem que ter um particular com o Senhor. O faraó não é o Senhor, mas era o Senhor do Egito. Era o Senhor daquele povo. E aí o copeiro falou, olha, tem um rapaz lá, um hebreu, que ele interpretou do jeito que ele falou, aconteceu. Aí o faraó falou assim, ó, vá lá e busca para mim esse homem aí, esse hebreu. Olha o que o José vai fazer. Continua, ó. Então enviou o faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova. Atenção, José fez o que, igreja? E babeou-se, e mudou as suas, e veio a quem? Eu não vou ficar entrando na questão do tempo. Todo faraó naquele tempo tinha barbona grande. Aquilo ali demonstrava poder. Se você for pegar mesmo na lei do Egito, 99% dos faraós que existiram ali, todos eles tinham barbona grande. O José, lógico, que ele não queria mostrar para o faraó que a barba dele era maior do que a do faraó e mais bonita. Só para mostrar para você que o contexto histórico, o pastor sabe. Mas não estou querendo levar para esse mérito, até porque não tem nada a ver. Você pode ter barba até onde você quiser. Não tem problema nenhum, nem pecado nisso. Mas olha para o pastor, ele se preparou ou não se preparou para encontrar com o Senhor dele? Agora, por que a gente não prepara? A gente vem na igreja com a mesma veste. Pastor, mas qual veste? A veste do pecado. A gente vai participar aqui da Santa Ceia com a mesma veste da mentira. Às vezes a gente nem barbear a nossa vida espiritualmente falando, tirar, porque quando você vai barbear não significa que você vai rapar, mas vai fazer a barba bem bonitinha, não é verdade? Tem gente que deixa o cavanhaque, corta os penugem que não crescem direito, deixa tudo bonitinho. Tem gente que não, ela não tem tirado aquilo que presta. Então, gente, até agora,
nós falamos que nós temos que ter um particular com o Senhor. E para ter um particular com o Senhor, eu tenho que me preparar. Amém, gente? Aí eu vou entrar agora para te mostrar que funciona. Texto bem conhecido, Isaías 38. Vamos lá. Isaías capítulo 38, versículo de número 1. Temos que ter um particular com Deus. Tem gente que o particular dele com o futebol está em dia. Ele abriu hoje o site para ver notícia do time, mas não teve coragem de abrir a Bíblia para ler um versículo. Isaías capítulo 38, versículo de número 1. Vamos lá. Olha a importância do particular com o Senhor. Gente, até aqui estamos entendendo, sim ou não? Sim ou não, gente? Pode ter certeza que Deus vai te mostrar agora o porquê do particular. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não o quê? Já conhecemos isso aqui de trás para frente, mas para quem está começando, o pastor repete. Eu vou repetir. O Isaías, que era o profeta, falou com Ezequias, que era um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus. E a palavra para ele foi: olha, não é Deus que está, não é o diabo que está te desenganando. Deus está mandando te dizer, você vai morrer. Falamos que você ser desenganado pelo médico, você ora, o impossível se torna possível. Mas e ser desenganado por Deus, pessoal? A gente tem levado o evangelho de forma errada. Aquele evangelho que a gente pode pecar, fazer tudo que está de errado, que Deus ele não vai estar nem aí com isso. Isso é mentira, pessoal. Biblicamente falando, o que tem de gente, de uma certa maneira, passando aperto porque está na mão de Deus, não é brincadeira. Eu vou te provar um exemplo bem claro. Você lembra quando Jesus entrou no lugar para comer o figo daquela figueira? Quem lembra? A figueira tinha frutos ali? Ele fez o que com a figueira? Aquela figueira secou e nunca mais foi a mesma. Tem gente que a vida dele está seca, não foi porque o diabo trouxe a sequidão, é porque ele está devendo Jesus. Não estou falando de dinheiro não, tá? Falando de práticas. Agora, analise como Deus, eu sempre falo, eu analiso como Deus ele quer que eu analise. Presta bastante atenção no que você vai ouvir agora. Versículo seguinte. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou a quem, igreja? Espera aí. Presta bastante atenção. Aqui estava todo mundo ali escutando o que aconteceu. Ele deixou de olhar para o povo, para o pessoal do palácio, e ele virou o rosto para onde? Isso aí é ter um particular com quem? Você está entendendo que o Ezequias, na hora do aperto, ele procurou ter um particular com quem, igreja? Agora, olha que coisa linda que você vai ouvir, ó. E disse, ó, e orou ao Senhor. Olha o que ele vai dizer, ó. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus. E chorou Ezequias muitíssimo. Atenção agora. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos seus dias quantos anos? Peraí, olha para mim. O particular com Deus, valeu ou não valeu a pena? Ô, gente, você pode ter uma sentença dada pelo diabo ou até mesmo pelo próprio Deus para você passar um aperto. Mas olha para o pastor, aqui hoje no particular Deus vai acrescentar anos de vida para você. Você pode ter certeza disso. Mas isso tudo para aquele que tem um particular com Deus. E se o Ezequias recebesse a notícia e ao invés de virar o rosto para a parede, fosse para o boteco beber? Porque tem gente que é assim, pessoal. Começa a passar as lutas, não tem um particular com Deus, tem um particular com a bebida, tem um particular com o WhatsApp. Tem gente que tudo que posta é para jogar indireta para os outros. Aí coloca assim, se não quer dar valor, tem alguém que quer. Ó, você pode ter certeza que no meu WhatsApp você não vê nada indireta minha para alguém, não. Às vezes Deus me dá umas tiradas lá, uns negócios lá, aí eu posto, mas não tem nada a ver com indireto para ninguém. Mas, pastor, é que a dor de amor é com outro amor, que a gente o quê? Só se for na música. Na Bíblia, não. Tem gente que está faltando para ele, para ela, é ter um particular com Deus. Seu particular com o Senhor não está em dia. Você vai prometer a mesma coisa daqui a pouco com suco e com pão na mão, prometer as mesmas coisas que você não vai cumprir. A Bíblia fala, é melhor do que nem vote, se for votar e não cumprir o voto. Agora, tem gente que precisa entender. A situação de Ezequias mudou, claro que mudou,
mas porque ele teve um particular com Deus. Agora, olha o benefício do particular com Deus, ó. Continua, versículo 6. Versículo 6. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta o quê? Cidade. Eu defenderei esta. O particular foi feito por quem? Por quem? Por quem, igreja? Mas a bênção veio só para ele? A bênção veio para todo aquele povo que fazia parte da vida de Ezequias. Ô meu irmão, ô minha irmã, o particular é seu. A bênção também para sua casa, em nome do Senhor Jesus. Tem que ter um particular. E eu falo isso até com a minha mulher. Falo assim, olha, você não vai ser salvo por causa da minha fé, não. Você não vai ser curado pela minha fé, pode acontecer. Mas a maioria das vezes tem que ser com a sua fé. Tem gente que o particular dela não existe há muito tempo. Ela não sabe a última vez que ela entrou para dentro do quarto e orou, ou dentro do banheiro mesmo. Ela orou ali, ou ela deitada mesmo na cama, o marido está dormindo ali no lado, e ela assim, ó, bem sussurrando, bem na mente mesmo, pedindo a Deus a bênção. Tem gente que há muito tempo não tem um particular com Deus, pessoal. Mas olha para o pastor, todas as vezes que você for se encontrar com ele, tem que se preparar. Você já entra diante dele falando, Jesus, eu estou aqui, no particular com o Senhor sabe como é que está meu coração está triste com fulano ou com a fulana, mas eu peço a Ti para poder me limpar. Jesus, eu estou diante do Senhor e estou falando a verdade, o Senhor sabe que eu tropecei naquela área ali, eu te peço perdão, faço um voto com o Senhor que eu não vou cair mais nisso. É isso que você tem que fazer. Pastor, quer dizer então que o particular coloca a pessoa no trilho? Claro que coloca. Atos, capítulo 9, versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Quem? O apóstolo Paulo, que ainda era Saulo. Pastor, Deus mudou o nome dele? Não tem nada a ver que Deus mudou o nome dele. Tem nada a ver. Depois eu explico, que eu já vi até pregação de que Deus muda tudo de você. Não está escrito isso na Bíblia, não. Respeito o entendimento, mas biblicamente falando é por outro motivo. O apóstolo Paulo, que ainda era Saulo. Continua o versículo 4, ó. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me... Quem estava falando isso com ele, igreja? Jesus. Vai lá, por favor. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. Meu irmão, olha para o pastor. O apóstolo Paulo estava ali com mais alguns homens. E eles estavam vindo de uma perseguição ao povo de Deus. E no meio daquela perseguição, de repente, veio um resplendor, somente o apóstolo Paulo estava vendo. E naquele resplendor ali, quem era que estava falando com ele? Quem? Ô, gente, olha para o pastor, existe uma ordem que a gente deve aprender a sempre chegar diante de Deus e pedir primeiro para Ele nos falar. Não tem que chegar para Deus primeiro e pedir para Ele me ouvir. Lógico que Ele vai te ouvir, mas primeiro, Jesus, eu estou diante do Senhor e eu quero que o Senhor me fale o que eu preciso escutar. Eu estou falando muito isso aqui e não é para jogar piada para ninguém, mas é para ser sincero. Você sentou aí, você não tem que pedir a Deus o que você quer ouvir. Você tem que ouvir o que Ele quer que você ouça. E não estou aqui querendo dizer para você que eu não preciso ouvir isso não, tá? Que eu preciso ouvir isso. Porque o pastor, às vezes ele tem aquela arte de pregar e às vezes ele nem se prepara para ouvir o que Deus quer que o povo ouça. Ele acaba pregando mensagem do entendimento dele. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Agora, olha para o pastor. Só o apóstolo Paulo estava vendo. Ele estava tendo uma reunião particular com quem? Com Jesus, irmão, com Deus. Continua, por favor. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, atenção, mas não vendo o quê? Porque o particular era de quem? Somente dele. Aí eu te pergunto, desse momento para cá, apóstolo Paulo foi um perseguidor de Cristo? Passou a pregar o que, igreja? O evangelho. Olha para mim, eu não sei se tem um apóstolo Paulo lá na sua família, que talvez é o marido, talvez é o filho, talvez é até a mulher, talvez é até o irmão, o pai. Mas hoje, olha para o pastor aqui. Pela nossa fé, hoje Deus vai ter um encontro com ele, vai fazer um particular com ele, para poder mudar a história dele. Mas tudo muda no particular. Você tem que ter um particular. Agora olha para mim. Se você for ler agora o versículo 8, presta atenção. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra
E abrindo os olhos, ele não o quê? Ele ficou o quê, igreja? Olha para mim, mas aquele ficar cego, fazia parte do trabalhar de Deus? Por que quando Deus começa a ter um particular com alguém da nossa família, a gente começa a ficar com dó dele? Eu estou falando isso aqui para a mãe, que às vezes o filho até preso vai. Deixa Deus ser um particular com ele, irmã. Não estou falando que a senhora não tem que visitar, não, visita, ajuda, estenda a mão, não recrimina. Mas você está vendo que aquilo ali é o trabalhar de Deus. Eu não estou aqui querendo dizer para você que você não precisa achar que Deus vai no trabalho assim. Não, às vezes a prisão do parente seu não foi diabo, não. Foi o próprio Deus, para ter um particular com ele. Ah, pastor, meu marido está no hospital. Ora por ele para mim. Ele é servo de Deus? Não, pastor, não é. Pelo contrário, é muito pecador e crítico à igreja. Já chamou até o senhor de ladrão. Olha para mim, ele está lá no hospital, você ainda acha que é o diabo? Pode ser. Mas às vezes é Deus sendo particular com ele. Eu falo sempre com o casal, sua esposa está mais firme que você, né? Você não toma jeito, então Deus vai te colocar no trilho do jeito dele. E coloca mesmo. Eu estou falando isso aqui para a gente que está aqui, precisa ouvir. Não estou falando com ninguém agora lá de casa. Estou falando com vocês, fica quietinho aí. Tem gente que está aqui, que ele está vivendo pela oração da esposa. Porque se a esposa parar de orar por ele, já era. Já era. E eu vou falar um negócio contigo, fica na mão de todo mundo, mas não fica na mão de Deus, não. Não fica. E eu estou falando e respeito todo mundo. Mas se você ler Apocalipse capítulo 6, você vai entender que Deus é bonzinho. É, mas é justo. A Bíblia fala que ele é bom, é claro que é. Mas ele é fogo consumidor. Toma cuidado. Olha para o pastor aqui. Esse particular que o apóstolo Paulo teve com Jesus, eu também tive. Quando a minha mãe virou para mim e falou assim, a partir de hoje, ó, te entrego na mão de Deus. Olha o que ela disse. Você vai ver. Ou você vem porque você quis estar na presença de Deus, ou você vai voltar pela dor. Olha para mim. Eu vi o diabo pela greta, irmão. Ô esposa, deixa eu te dar um conselho. Ora sim para Deus libertar seu marido e continua lutando por ele. Mas fala a Deus, fala se o meu marido tem um encontro particular com o Senhor. Você vai ver, o apóstolo Paulo saiu dali cego. Um cara que falava não sei quantos idiomas, como alguns estudiosos dizia até que 8 idiomas. Era um camarada, onde ele chegava, todo mundo respeitava, fazia parte do tal do Sinédrio, um grupo bem seleto que existia ali. Mas na hora que ele teve um encontro com Deus, meu amigão, ele dependeu de ajuda dos outros. Às vezes a gente se sente o maioral e que às vezes a gente acha que é o bonzão, mas no encontro com Cristo, Deus te mostra que você depende de todo mundo, irmão. Semana passada eu preguei uma mensagem que eu nunca recebi na minha vida tantas mensagens falando, pastor, obrigado pela mensagem que Deus deu para o senhor. Do que, meu irmão? Nunca tinha recebido daquele jeito. Semana passada nós aprendemos que você tem que aprender a ser o quê? Pequeno. Estou até lendo um livro agora do Steve Gallagher, que eu vou depois indicar para vocês, que fala sobre, nem sabia que daquele livro, fui lá certa segunda-feira, fiz uma oferta lá e peguei esse livro. Mas, gente, será que nós estamos preparados para isso mesmo? Tem que ter um encontro com Cristo. Vamos lá por favor, agora em Mateus capítulo 17. Versículo 14. Tem que aprender a ter um particular com o Senhor. Tem gente que o particular dele está há muito tempo atrasado, hein? Tem que ter um particular com o Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Tem que ter um particular com quem? Com Deus. Mateus capítulo 17, versículo de número 14. E quando chegaram-se a multidão, né? Aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de quem? Do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes, onde, igreja? Atenção agora. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam o que, igreja?
Eu não vou ficar aqui, de uma certa maneira, ficar repetindo as coisas. Mas os discípulos tiveram êxito na oração para esse menino? Eles conseguiram, na oração, fazer aquele menino mudar de situação? Conseguiram fazer aquele menino ser curado? Quantas pessoas estão aqui que não estão tendo êxito naquilo que elas fazem? Ou naquilo que ela tem feito? Por exemplo, ela ora no trabalho, pede a bênção e continua do mesmo jeito há muito tempo. Ela ora pelo marido há muitos anos e o marido não se converte. O filho ora pela sua saúde e não consegue ser curado. Mas será por quê que os discípulos não tiveram êxito com o Senhor? No Senhor para poder mandar aquele mal embora. Atenção, versículo 17, ó. Versículo 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora, o menino o quê? Você notou que Jesus repreendeu o demônio? E tem gente dentro da igreja, pastor, pregando que não existe demônio, irmão. É mole um negócio desse? Teve um dia desse atrás que um veio falar comigo assim: pastor, que eu não vejo Jesus em nenhum momento se referindo ao demônio e expulsando. Eu abri para ele lá o do Gadareno e mostrei para ele. Falei, pega na tradução que você gosta de ler aí. Essa aqui. Então leia na sua tradução. Lógico que Jesus expulsou o demônio, irmão. Não sei porque que essa modinha está entrando nas igrejas por aí afora. Falar que é coisa da cabeça da pessoa. Eu faço questão, se tiver alguém aqui que duvida que não existe demônio, vem sexta-feira aqui. Mas vai manifestar, eu quero que você tire o demônio da pessoa do seu jeito. Você se prepara para poder sair daqui todo machucado. Uma vez eu estava em Suzano, numa reunião de sexta-feira. Lá Suzano é poltrona igual aqui. E eu lembro como se fosse hoje. Estava aqui orando nessa posição aqui mesmo, aqui no altar. E no lado assim, ali perto da escada, como se fosse perto da escada. Manifestou o demônio numa criança, numa menina. E a menina, meu irmão, com um movimento só com os pés e com a mão, menina, ela arrancou todas as fileiras de cadeira que existia ali. Nunca vi um negócio daquele. Os obreiros foram lá, e aí uns obreiros já colocaram de canto. Não sei se a minha esposa lembra desse caso. Acho que lembra. O pastor Jaime conta que no início do ministério ele foi também no lugar que a menina estava manifestada. Uma criança, o pessoal ia para poder segurá-la, ela fazia assim. E o demônio jogava o pessoal para cima. Gente, demônio existe, pessoal. E existe mais do que você imagina. Inclusive, ele está aqui ouvindo o culto. Pastor, como assim? Claro que sim. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa o quê? Claro que ele está ouvindo tudo que está acontecendo aqui. Eu nem arrisco, pessoal. Se quer fazer isso, colocar um pezinho lá, ó. Porque eu sei, meu amigão, que se eu coloquei, me envergonha na frente de todos vocês. E está cheio de pastor sendo envergonhado aí. Você já deve ter ouvido história de um monte. Gente, demônio existe. Não sei porque que eu estou falando isso aqui. Você toma muito cuidado com as suas críticas. Você pode tê-las, mas nunca critique aquilo que está escrito na palavra, que você vai se dar mal com isso, hein? Nunca critique, existe. Mas aí a história vocês já sabem. Jesus expulsou e tal. Mas agora vai para o versículo 19, que nós vamos entrar na nossa mensagem. Versículo 19. Olha o que vai acontecer. Vem aqui, Jesus. Expulsou o mal e conversou com o pai do menino. O pai do menino é a pilastra. Conversa com o pai do menino. Não, deu tudo certo. Deu tudo certo. Seu filho está liberto. Fica tranquilo. Fica tranquilo, fica em Os paz. discípulos não tiveram fé. Os discípulos não tiveram fé. E os discípulos, nem ouvindo isso, tá? Os discípulos precisam ter uma reunião, um particular comigo. Os discípulos precisam ter uma reunião particular comigo. Resumindo, tchau. Tchau. Vai com Deus. Vai com Deus, seu filho está liberto. Aí de repente chegam os discípulos. Olha o que os discípulos vão fazer, ó. Aproximando-se dele, atenção, ó. Aproximando de Jesus em o quê? Vamos lá, gente. Espera aí. Os discípulos não expulsaram o demônio, não conseguiram ter êxito na oração. Chamaram Jesus em o quê? Vem aqui, quero falar com o senhor. Não pode falar aqui mesmo, Pedro? Fala aqui mesmo. Pode falar aqui mesmo, Não, Pedro. aqui tem muita gente. Eu quero um particular com o senhor. Você está entendendo o que os discípulos fizeram? Você está entendendo, sim ou não, gente? Olha para o pastor. Quando você fracassar em oração,
seja ela qual for, verifica o seu particular com ele. Verifica, e eu estou falando para todo mundo. Pastor, eu estou orando e não muda nada. Verifica o seu particular com ele. Porque o seu particular às vezes está em falta. Não tem como, gente. Jesus disse, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Pastor, mas o que tem uma coisa a ver? Sim, Jesus disse para os discípulos, se vocês crerem em mim, continuarem, obras maiores vocês farão, até maiores do que eu fiz. Mas o que está faltando é vida, é comunhão, meu irmão, é ter comunhão com Deus. Pastor, Deus não abriu o mar como abriu naquele tempo. Vai para o monte, fica 40 dias em jejum, quando Moisés fez. Fica 40 dias lá. Pastor, Deus não derruba muralha como derrubou lá na época de Josué. Tá bom. Josué ia com Moisés lá para orar na tenda. O Moisés voltava e Josué não se apartava da tenda. Ele ficava ali orando e buscando a Deus. Se a gente quer ver Deus operar como ele operou no passado, a gente tem que renunciar como as pessoas do passado renunciaram. Aí você fala com a pessoa assim, domingo é dia de culto. Não vou não, porque eu tenho outra coisa para fazer. Você não está preparado para viver sobrenatural. Eu não estou falando para você que você não tem que ter momento de lazer. É claro que tem, gente. Mas tem gente que ela não prioriza o particular com Deus. Não estou falando que em um eventual momento você tem que viajar. Claro que você tem que viajar. Mas tem gente, meu irmão, que deixa de fazer o particular com o Senhor para fazer outras coisas que não tem nada a ver. Chamaram Jesus em particular. E disseram, por que não podemos nós expulsar? Versículo seguinte, ó. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar. E há de passar, e nada vos será impossível. Jesus tem uma dica para eles ou não? Sim. Mas falou no quê? Para todo mundo ouvir? No que, igreja? Pronto. Aí vocês já ouviram e tal, tá tudo certo. Está na hora agora de um dos discípulos colocar isso em prática. Depois dessa palestra que Jesus deu para ele, se você for olhar todos os versículos adiante, aí você não vai ver nenhum momento os discípulos expulsando demônios, orando e pessoas foram sendo curadas. Até que chega Atos capítulo 3. Vamos lá. Presta atenção agora no que você vai ouvir. Então, depois daquele particular, a Bíblia não narra, mas eu imagino que os discípulos ali levaram aquilo a sério e tal. E aí, todos os capítulos de Mateus passam. Chegamos agora em Atos 3. Olha o que vai acontecer, gente. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. Atenção agora. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era o quê? O qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Agora você vai fazer o rapaz coxo. Senta aí. Senta aí. Vai ficar aí, tá? E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma o quê? Eu sou o Pedrão, vai lá. Pedro, por favor. Mas você nem sabe meu nome, rapaz, você nem me conhece. Volta pra cá. Vamos lá. Amigo, por favor, me dá uma esmola. Uma esmola, pelo amor de Deus. Deus. Fome, eu preciso. Uma moedinha uma esmola por caridade. Uma esmola por caridade. Tem uma música assim, tá, pessoal? E aí, eu imagino, presta atenção, o Pedro olhando para o João e falando assim, agora é a hora de nós fazermos o que aprendemos no particular aquele dia com o Senhor. Gente, você não tem noção o tanto que Jesus ele vai te ensinar quando você tiver um particular com Ele. Ele vai te ensinar a estratégia que você vai montar a sua empresa, ninguém vai ser de uma certa maneira maior do que você. Ô meu irmão, ele vai te ensinar como agir com o marido, como agir com a esposa, como agir com o filho, como agir na vida. Eu não estou aqui criando doutrina, entenda bem, mas é o que eu entendo. Eu imagino agora os discípulos, não fizemos ainda nada, vem aqui, ó, fica aqui, irmão. Ali, fica embaixo ali. Você está parecendo o João, comedor de pão. Eu imagino. E aí, João? Agora é a hora, hein? Vai dar para esse cara alguma coisa? Tem dinheiro aí? Nada, né? Tá quebrado, né? Saiu ontem com a esposa. Foi tudo.
Eu tô ligado. Como diz um querido amigo pastor da fé, cada um tem sua cruz e anda. Brincadeira, tá? Brincadeira, pelo amor de Deus. Brincadeira, Andrés. Deus abençoe. Mas também não tem, tá tudo certo. Mas agora, você lembra aquele dia que a gente foi num particular lá com o Senhor? Você lembra? Que a gente passou aquela vergonha, que o demônio não saiu do rapaz, e o rapaz ali pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro. Ô amigo, dá um dinheirinho aí. Pede dinheiro ali. Ali tem dinheiro, aí é rei do gado. E aí, falou, vamos fazer alguma coisa? Olha o que Pedro e João, eles farão, gente. Olha o que eles vão fazer com esse homem. E Pedro com João, fitando os olhos nele, diz, olha para nós. Olha para nós. Mas não é assim não, olha para nós. Olha para nós. Igual você fala dentro de casa. Aí você vai falar assim, olha para nós, olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. E olhou, daqui a pouco a mulher dele taca lá de cima, a vassoura lá de cima. O esposo dele é líder da escolinha. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Opa, vou receber. Aí o Pedro falou assim, é agora, João, é agora, é agora. Olha o versículo seguinte, ó. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te... Peraí, o que ele tinha? Ele recebeu quando? É isso! O que ele tinha, ele recebeu tempos antes, quando ele teve com o particular com quem? Você não tem noção que Deus hoje está te dando para você viver o melhor nessa terra. Mas tem que ter um particular. Se não tiver um particular, você não tem sabedoria para lidar com as suas coisas. É por isso que tem gente aqui que a empresa está indo de mal a pior e vai fechar se você não mudar. O casamento está quase acabando. A sua vida, relacionamento com os outros, você não tem percebido que ninguém gosta de você? Você não tem percebido isso? Ah, é que ninguém gosta de mim. Hoje em dia ninguém aceita gente verdadeira. Não aceita ninguém chato. Nossa, Deus do céu, é verdade, tem gente que é igual. Tá um formigueiro ali, você joga um pingo de água, todo mundo espalha. É ele chegar, né, beleza? Daqui a pouco todo mundo tá indo embora. Não fica ninguém. Nem a mulher tem paz para ficar perto dele. Tá chato, meu. Meu, você tá chato. Sério mesmo. Você tá precisando ter um particular com Deus. Deus vai cortar essa soberba que você tem aí. Tá chato, meu. A pessoa não tem que se aproximar de você por interesse. Que eu costumo dizer que quanto mais posição alta você alcançar, menos amigos você vai ter. Porque você não vai saber quem se aproximou de você porque gosta de você. Talvez é por interesse. Mas olha o que o Pedro vai falar. O que nós aprendemos lá atrás. Vamos colocar em prática esse aleijado agora? Eu imagino Jesus lá de cima olhando assim, ó. Vamos ver se aprenderam mesmo. Tá entendendo, sim ou não? Todas as vezes que você sai para resolver alguma coisa, Jesus está olhando para você e vai falar, vamos ver se ele aprendeu mesmo. Mas tem gente que Jesus fala assim, não vou nem olhar. Não tem particular comigo há muito tempo. Desde quando era da escola bíblica dominical, no ano de 70, que era a última vez que ele teve particular comigo. O particular que ele tem comigo, ele só chega perto de mim só para pedir. Tá parecendo pidão. Filho de cigano. Mas é verdade, gente. Vocês estão entendendo isso aqui? Sim ou não? É a mais pura verdade. Ai, pastor, eu não sei como agir. Não sei como agir ali, não sei como fazer, porque você não está tendo particular com ele. Porque no particular ele te dá uma direção certa. Quem está trabalhando aí com empresa, ele te dá a estratégia certa de marketing. Ele te mostra qual que é o gestor que você vai colocar. Ele te mostra tudo. Ah, pastor, está desempregado. Até a empresa que você vai trabalhar, ele te mostra. Mas você não está tendo particular com ele. Você vive só na rebarba do pastor, do obreiro e por aí afora. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Pastor Fernando tem uma música que diz que crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas é verdade, irmão. Não tem nada. Olha para o pastor, melhor na vida do que você estar em dia com o particular com Deus. E o pastor está falando isso aqui. E se você percebeu para que Deus nos mandou aqui, é para poder dar continuidade nisso. Ou você vira crente mesmo, ou você não fica aqui. Não tem como, irmão. A não ser que você é sem vergonha mesmo, gosta de apanhar. Igual a mula de Balaão. É verdade, irmão. Mas, poxa vida, e agora deixa pra lá. Vamos terminar que eu já estou em cima. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te... Um dia eu tive um particular com o Senhor, João também teve.
tá? Joãozão. E ali o Senhor nos ensinou o que fazer. Eu vou fazer contigo, tá? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e o quê? Espera aí, o Pedro só falou? Foi? Olha o versículo seguinte. E tomando-o pela mão direita, fica de pé, rapaz, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Atenção agora. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles onde? Andando, saltando e louvando a quem? Eu não sei para quem você vai orar, mas eu garanto para você que nessa reunião hoje, Deus está te dando condição de colocar aquela pessoa de pé. E ela vai entrar aqui no templo, louvando e agradecendo o nome do Santo de Deus. Oh, glória a Deus! Mas tem que ter o que, igreja? Ih, só as irmãs aqui, parece que está tudo programa do Gugu, do Silvio Santos. Tem que ter o que, igreja? Você está entendendo o que você precisa? Você só precisa disso. Pastor, já entendi. E eu também já entendi. Eu também já entendi. Agora, será que você está preparado para isso mesmo? Ou você vai mais uma vez só se enganar na Santa Ceia? Eu vou pedir perdão aqui, mas está tudo certo. A carne é fraca, né? É mesmo. Só que a Bíblia fala que a inclinação da carne é morte, tá, pessoal? O Romano está dizendo isso. Mas o Espírito é vida e paz. Eu imagino, vem aqui, João. Vem aqui. E o rapaz lá agora, já não peço mais esmola. Já não peço mais esmola. Agora eu consigo dentro de casa lavar, passar e cozinhar. Já fazia antes, né? Já fazia, já. Mas eu imagino o Pedro e o João, depois desse acontecimento, trocando a ideia. Você está vendo, João, o tanto que foi bom a gente ter aquele particular com Jesus aquele dia? Está vendo? Você é desse jeito assim, você não tem voz, não? Você é mudo? Hã? Você lembra? Você está vendo, João, quanto foi bom? Aquele dia que a gente passou uma vergonha. Agora nunca mais a gente passa vergonha, é só fazer o que a gente fez. Aprendemos. É que diz que é caindo que se levanta, né? Fala aí. Fala. Caindo que se levanta. Você está com vergonha? Não. Tá não. Eu também tô. Mas tá tudo certo. Gente, você está entendendo aqui? Depois do tudo acontecido, eu acredito que eles entenderam que valeu ou não valeu a pena. Eu não sei mais quanto tempo você vai continuar me conhecendo. Pode ser que daqui 1 ano, pode ser daqui uns meses, pode ser daqui 10 anos, o que for, 5, o que for. Não sei mesmo, de coração. Mas eu garanto para você que você nunca mais vai esquecer dessa reunião. E a gente pode se encontrar até lá no Japão ou em qualquer outro lugar do mundo, na África, nos Estados Unidos, o que for. Mas eu garanto para você que vamos encontrar e vamos conversar com felicidade que Deus ele abençoou a nossa vida. Pode ter certeza disso. Agora, gente, você está preparado mesmo? Você tem que se limpar, preparar-se, trocar suas vestes, se barbear. Você tem que tirar as pontinhas, os negócios que está feio. Está na hora de ter a reunião com Deus, irmão. E olha, eu não estou aqui querendo falar de ninguém, não, mas esses dias todos nós estamos pregando que pode ser o nosso último culto. É ou não é? É ou não é? Quando foi na sexta-feira, nós recebemos a notícia de uma querida irmã da nossa da igreja que deu infarto, Bobato. Deu infarto, 50 e poucos anos e veio a óbito. Estava aqui, uns dias atrás agora, assistindo os cultos aqui, igual você está. Aqui da igreja. Irmã antiga aqui. Você vai brincar mais uma vez, meu? Ela, eu tenho convicção, eu sei onde ela está. Agora, e você? Eu estou falando sério, irmãos. A gente precisa, o nosso particular precisa estar em dia. E eu estou falando isso aqui que tem gente que acha aqui que é imortal, que é o super-homem. É a mulher gato, sei lá. Você não é não, filha. Você não é não, amigo. Qualquer coisinha, você vai. O problema é saber para onde você é. Ai, pastor, nossa, que problema sério, a pessoa morreu. Não, morrer não é problema não, irmão. O problema pode se tornar depois da morte. Você não tem noção. O que é o inferno, irmão? Se você tivesse, você não brincava com Deus. Mateus 6,6 eu termino. Minha mãe está ouvindo, está assistindo o culto aí. Beijão, ama a senhora, viu? Daqui a pouco só faz aniversário. Vou mandar para a senhora um pé de frango via Sedex. Mas tu, quando orares,
entra no teu aposento e fechando a tua... Você viu que não tem ninguém ali com a pessoa? Particular. É ela e Deus. Ora ao teu pai que vê o que está, o quê? Oculto ou em secreto. E o teu pai que vê o que está oculto, te o quê? Publicamente. Essa tradução para mim é a melhor que tem. Jesus disse isso aqui. Se você conseguir ter um particular com Cristo de forma oculta, se prepare, porque Ele vai te abençoar publicamente em nome do Senhor Jesus. Hoje nós aprendemos a importância de ter o que, igreja? O quê? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. É isso aí que eu queria pregar.